O assunto agora aqui no Jornal do Piauí é IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano. Vamos falar de Teresina e você vai mandar as suas mensagens para 99910-0066. Vai aumentar a quantidade de isenções, ou seja, a quantidade de pessoas que não pagarão imposto. E aí uma lei regulamenta tudo isso. Haverá na cidade de Teresina uma revisão da alíquota, que é o percentual do valor do imóvel que vai representar o valor do imposto a ser pago. Tudo isso nós vamos falar agora aqui no Jornal do Piauí. Você já vai mandando a sua dúvida para a gente trazer a sua resposta. Quem vai nos ajudar? Dr. Henri Portela, que é coordenador especial da Receita do município, falando a respeito desse tema aqui no Jornal do Piauí. Seja muito bem-vindo, doutor Henri. Muito obrigado. Prazer recebê-lo aqui no nosso Jornal do Piauí. Obrigado por vir ajudar a população a entender um pouco mais sobre IPTU 2025. Olha, primeira coisa que nós vamos trazer são algumas informações, doutor Henri, aqui na tela do nosso Jornal do Piauí. Vamos falar sobre os imóveis. Nós temos, em 2024, e aí eu quero chamar a atenção para esse número, tá? Em 2024, 99 mil imóveis, né, eram isentos do pagamento do IPTU. Em 2025, esse número vai subir para 128 mil imóveis. 128 mil imóveis, um aumento considerável, de quase 30% no número de imóveis, né, de acordo com uma nova lei. E aí estabelece-se valores. Eu quero saber o seguinte, o que é que diz essa norma sobre o critério para se chegar a esse número de pessoas ou imóveis, que aqui tem terreno também, né? Casas e terrenos que não pagarão IPTU. Bom dia. Em primeiro lugar, a gente tem que ressaltar que em 30 de dezembro de 2024 foi aprovada a Lei 6.166, que cria a PVG, Planta de Valores Genéricos, certo, que é o instrumento pelo qual se cobra o IPTU dos imóveis. E o principal objetivo dessa lei foi corrigir as distorções entre os valores venais dos imóveis. Por exemplo? Por exemplo, essa distorção é o quê? A casa, ela era formalmente, tinha um valor, mas ela era vendida na prática por um valor maior, por exemplo? Seria Sim, com certeza. Nós tínhamos imóveis que tinham um valor venal, por exemplo, de 800 mil e que valiam em torno de 500 mil. E tínhamos imóveis que tinham um valor de 300 mil e que deveria estar pagando IPTU em cima de 900 mil, que é o valor real venal do imóvel. Ou seja, os dados estavam desatualizados. Desatualizados, tendo em vista que toda planta de valor genérico tem que ser atualizada a cada 4 anos. E a Prefeitura de Teresina, a última PVG que nós tivemos foi em 2002. Então, ou seja, o que o senhor está dizendo também é que esses valores eles não são fixos, né? A minha casa, que eu comprei eventualmente lá atrás, quando ainda não tinha urbanização no meu bairro, ela tinha um valorzinho menor e agora o valor dela aumentou. Com isso, o IPTU também aumenta? Com certeza, porque a base de cálculo do seu imóvel é o valor venal, é o valor de quanto vale sua casa naquele determinado ano. Quem determina esse valor? É a PVG, Planta de Valor Genérico, que foi aprovado agora em 30 de dezembro de 2024. Mas é uma equipe da Prefeitura que faz esse estudo? É uma equipe da Prefeitura que foi feito. Nós tivemos um programa PNFM, que é o Programa Nacional de Apoio à Gestão Fiscal dos Municípios, que foi contratado uma empresa para que fizesse o levantamento desses valores venais dos imóveis. Inclusive, o próprio TCE, Tribunal de Contas do Estado, notificou a Prefeitura a regularizar e atualizar os valores venais desses imóveis. Agora tem uma informação aqui, ó, no ano de 2020, concentrando aqui no ano de 2025, que é o ano que a gente vai do exercício desses valores. São 128 mil imóveis entre terrenos e casas que vão receber essa isenção. E aí tem aqui embaixo, o único imóvel no valor de até 130 mil reais. O que é que significa? Quem tem só uma casa e essa casa custa 130 mil reais para vender, não vai pagar o imposto, é isso? Corretíssimo. Se o proprietário tiver um único imóvel, nele residir, e o valor venal for até 130 mil, ele está isento. É bom lembrar que, às vezes, o proprietário tem 2 imóveis de 70 mil, então irá pagar o IPTU dos 2, porque a isenção é para quem tiver um único imóvel. Ah, boa observação. Não é a soma dos valores de todos os imóveis que você tem. Não, se você tiver um imóvel,
e ele for 130 mil reais ou até 130 mil reais. Esse valor, inclusive, coincide com o do Minha Casa Minha Vida. Exatamente. E a lei veio para corrigir essas distorções. Em 2024, nós tínhamos 99 mil imóveis isentos, mas o valor venal do imóvel era de apenas 63.800. E com essa nova PVG e a nova lei, aumentou esse limite para 130 mil. Ou seja, atualmente em Teresina nós vamos ter para 2025 128 mil imóveis isentos do pagamento do IPTU. E olha, uma informação interessante. Teresina tem aí 900 mil pessoas, mais ou menos, 850 mil habitantes. E elas usufruem de 353 mil imóveis, né? Entre terrenos e moradias, não é isso? Exatamente. Teresina tem hoje atualmente 353 mil imóveis. Desses 353 mil imóveis, nós temos aproximadamente 260 mil imóveis residenciais. Casas, apartamentos, 64 mil terrenos, a quantidade expressiva, e aproximadamente 30 mil imóveis destinados ao comércio, indústria, prestadores de serviços. Vamos aqui para outra informação. Olha só, na tela, a alteração da alíquota. Em 2024, ia de 0,2% a 1%. E agora vai de 0,15%, portanto menor, tá? Menor do que o 0,2%, e a 0,9%. Ou seja, tanto no valor menor quanto no maior dessa alíquota houve uma redução. Primeiro, vamos explicar para as pessoas em casa o que é exatamente essa alíquota. É em cima do valor do imóvel, se aplica esse percentual para definir o imposto? Exatamente. Em cima de cada imóvel... Como seria na prática? Seria um exemplo prático. Se você tem um imóvel que custa 50 mil reais, vamos botar 150 mil reais, e nós temos uma tabela progressiva, fatiado, tipo imposto de renda. Um exemplo, de 0,02% a 0,4%. Então, você... 15 mil, então você tiraria dos valores de 150 mil, os 15 mil para aplicar aquela alíquota. E assim por diante, ia deduzindo, subtraindo o valor do imóvel e a cada escala ia tendo um percentual diferente. É por isso que você não pode dizer qual é a alíquota do IPTU do meu imóvel, é 0,2, 0,3, 0,4? Não, porque dependendo do valor do seu imóvel, você vai pegar a alíquota 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, porque quanto maior o valor, várias são as alíquotas que vai incidir sobre o imposto. O fato de ser uma moradia ou um terreno não aproveitado, ou vazio, pesa no valor da alíquota? Pesa sim. O IPTU, as alíquotas do IPTU para imóveis residenciais é mais baixa. Para os imóveis comerciais vai aumentando o valor. E para os terrenos baldios, a alíquota é bem maior. Muito bem. Outra informação na tela do nosso Jornal do Piauí para a gente passar perguntas. Pessoas acometidas com câncer e também que estão enfrentando o desafio do tratamento da AIDS. Essas pessoas vão ter direito à alíquota à isenção, a não pagar o imposto, a partir de que condições? Primeiro, você deve comprovar que é portador do câncer da AIDS através de um laudo médico. E aí a pessoa dá entrada na prefeitura, através de requerimento do processo SEI, solicitando a isenção, anexando a documentação necessária. E ele tem que ter o imóvel até o valor de R$ 138.600 e solicitar a isenção, que será concedida. Muito bem, vamos às perguntas dos telespectadores. A Elisa manda mensagens pelo 999100066. Elisa, obrigado. Boa tarde, Joelson. Meu pai tem 90 anos. Pessoas com 90 anos podem ser isentas do IPTU? É a pergunta que ela faz. Não, a isenção do IPTU é para o imóvel e não para a pessoa. Então, o imóvel vai ser tributado normalmente. Então, não há, e aí é uma das principais dúvidas que a gente está recebendo aqui, não há nenhum tipo de benefício por idade? Não. Independente se tem ou não um imóvel apenas, né? Não, porque o IPTU incide sobre a propriedade, sobre o imóvel. Quero saber, a pergunta do... não botou o nome, é importante você mandar o nome, tá? O final do telefone é 72. Quero saber como é que faço para pegar uma declaração do IPTU. O bairro onde moro não consta como sendo coberto pelo IPTU. Existem algumas regiões da cidade, portanto, que não pagam IPTU? É uma região inteira? Vai depender do valor venal do imóvel. Novos bairros estão sendo construídos, novos imóveis estão sendo construídos. Então, nós temos uma planta de toda a cidade de Teresina. Normalmente, nós temos os isentos. Ela pode estar incluso numa das isenções do IPTU. Por isso que ela não tem. Mas ela pode se dirigir a uma CAP, uma central de atendimento ao público da prefeitura, ou através de um processo 6, solicitando essa declaração e nós daremos prontamente, será atendido. Deixa eu ver aqui o nome do telespectador que manda mensagem para nós. Ele apresenta-se como Will. Ele quer saber se existe algum tipo de possibilidade de renegociação de dívidas do passado do IPTU. Muito obrigado, Will.
Atualmente, nós não temos nenhum programa de recuperação de créditos. Então, você poderá dirigir-se a um dos atendimentos da Prefeitura de Teresina para solicitar o parcelamento. E será feito o parcelamento junto com juros, multas e atualização monetária. Já existe data para que as pessoas recebam o boleto do IPTU de 2025 nas suas casas? Ainda nós não temos uma data prevista, tendo em vista que a lei foi aprovada em 30 de dezembro de 2024. Então, nós estamos fazendo as simulações para lançamento possível do IPTU. Mas creio que de maio a junho, julho, deve estar saindo as datas previstas. Então, vai ser pagas no segundo semestre? Talvez, porque a previsão é que seja de abril a julho. Muito bem. Então, a informação é interessante. Agora, vamos lá. O Clegivaldo está fazendo uma pergunta. Ter energia solar em casa afeta no valor do IPTU? É a pergunta dele. Obrigado, viu, Clegivaldo? Não afeta. Até 30 de dezembro de 2024 tinha uma isenção parcial, mas de acordo com a nova lei foi cancelada, foi revogada essa lei e os benefícios com energia solar não terá direito à redução do IPTU. Nem redução e nem aumento. E nem aumento. Por exemplo, porque uma casa que tem energia solar, eventualmente ela pode ganhar no valor de venda. Exatamente, no valor de venda, mas não afeta a base de cálculo para cálculo do IPTU. Muito bem, está aí a informação interessante. A Gesiel, ele diz que tem um IPTU em nome de uma idosa que tem deficiência. Ela quer saber se tem algum direito à isenção por causa dessa característica. Obrigado, viu, Gesiel? A legislação não prevê esse tipo de isenção para o IPTU. Gostaria de saber, eu moro no Parque Jacinto, perto do Porto Alegre. Meus vizinhos não pagam IPTU, mas na minha casa a gente paga. Qual é o critério? É o Francisco Júnior. Obrigado, Francisco. O critério para cálculo do IPTU são dois critérios básicos, que é a localização do imóvel e os padrões de construção. Às vezes você tem no mesmo bairro uma casa que tem 2 pavimentos e outra que tem 1 pavimento. Uma casa que tem piscina e outra não. Então são valores diferentes. O metro quadrado da casa, do terreno, vai ser o mesmo porque está localizado no mesmo bairro. Mas as estruturas, condições de construção é que vão diferenciar o valor do IPTU. Lembrando que o IPTU incide sobre o terreno e sobre a área construída do imóvel. Uhum. Pergunta do telespectador que diz o seguinte: contratos em que eu não tenho ainda a casa no meu nome, devo pagar IPTU? Acho que é o contrato de gaveta, suponho eu, Reginaldo. Obrigado, Reginaldo. O IPTU incide sobre a propriedade. Se não está no seu nome, se você não está no contrato, mas está morando, é o possuidor o responsável. Possuidor, que seria quem? Quem está morando? A pessoa que está morando, se você tem um documento, tem uma escritura pública no seu nome, um registro de imóvel, e eu moro nessa casa, quem vai pagar IPTU é você que é o proprietário. Agora, se a prefeitura não detecta quem é o proprietário e chegando lá encontra o possuidor do imóvel é que vai pagar o IPTU. Estou tentando abrir aqui o nome da mensagem, mas ela pergunta aqui, é uma mulher, ela faz a seguinte pergunta: quem mora na zona rural também paga IPTU? Quais são os critérios que são utilizados? Na zona rural você vai pagar, se você tiver um imóvel, você vai pagar o ITR, que é o Imposto Territorial Rural. No município, na zona urbana de Teresina, você paga o IPTU. Ela não botou o nome, mas o final do telefone é o 07. Obrigado aí pela sua participação. Então é outro tipo de imposto? Exatamente, o Imposto Territorial Rural de competência da União. Tá, muito bom. E é pago ao INCRA? É a Receita Federal. A Receita Federal. Muito bem. Olha, obrigado a vocês que estão mandando mensagens para nós. Muito obrigado pela participação de todos vocês, mandando mensagens para tirar as suas dúvidas em relação ao IPTU. Quero agradecer ao senhor, doutor Henri Portela. Muito obrigado pela visita Estamos aqui a nós. ordens. Aceitou o nosso convite para tirar essas dúvidas aqui no nosso Jornal do Piauí. Seja muito bem-vindo sempre. Obrigado. Obrigado.